Sistema sensorial e mecanismo de ação. O sistema sensorial é formado por um conjunto de órgãos dotados de células especiais ou terminações nervosas. Vejam, células sensoriais da visão, do tato, da audição, do olfato e do paladar. Essas células sensoriais presentes nos órgãos dos sentidos, ao serem estimuladas, geram impulsos nervosos que chegam até o sistema nervoso central, onde serão interpretados. Esses impulsos nervosos gerados pelas células sensoriais normalmente ocorrem, por exemplo, no caso da visão, quando a luz atinge os olhos, no caso do tato, quando tocamos em algo, no caso da audição, quando uma onda sonora chega em nossa orelha, no caso do olfato, quando o odor chega às nossas narinas, e no caso do paladar, quando colocamos algum alimento na boca. Os órgãos dos sentidos. Pele. É através dela que percebemos sensações como calor e odor. A pele possui milhares de células receptoras em sua superfície. Dentre essas células, encontramos os corpúsculos de Pacini. O corpúsculo é um mecanorreceptor que capta estímulos mecânicos, como movimentos ou alterações na pressão, e os transmite na forma de impulsos elétricos para o sistema nervoso central. É o sistema nervoso central quem vai interpretar esses estímulos e enviar uma resposta, que pode ser um movimento, por exemplo, de repulsão devido a um beliscão. Língua. A língua possui receptores chamados de papilas gustativas, responsáveis pelo paladar. As papilas são quimiorreceptoras, ou seja, são especializadas em detectar a presença de substâncias químicas responsáveis pelos diferentes sabores. Existem papilas gustativas especializadas na percepção dos 4 sabores básicos, como o doce, o amargo, o azedo e o salgado. Mas, de acordo com os gastronomistas, existe o 5º sabor, ou umami, que significa sabor delicioso. Esse sabor é um derivado do glutamato, uma substância presente em alimentos ricos em proteínas. Cada tipo de papila se localiza numa região específica da língua. A combinação de estímulos nesses 5 tipos de receptores transmite ao sistema nervoso informações acerca, por exemplo, do sabor dos alimentos que ingerimos. Nariz. O nariz é o órgão que contém os receptores responsáveis pelo olfato. No interior da cavidade nasal, existe um tecido especializado, o epitélio olfativo, que contém milhares de quimiorreceptores chamados de células olfativas. Essas células olfativas possuem pelos sensoriais que captam moléculas voláteis ou de outras substâncias espessas no ar inspirado. Em resposta à presença dessas moléculas, as células olfativas produzem estímulos nervosos. Esses estímulos são conduzidos até o sistema nervoso central, onde serão traduzidos em odores. O olfato também possui um papel importante na percepção dos sabores, e é por isso que quando estamos com o nariz entupido, não conseguimos sentir direito o gosto dos alimentos. Visão. Os olhos possuem células fotorreceptoras, ou seja, capazes de captar estímulos luminosos, produzindo estímulos nervosos e transmitindo-os ao sistema nervoso central. As células fotorreceptoras se situam na retina, uma camada de revestimento interno do olho, e são de 2 tipos, cones e bastonetes. Os cones são as células do olho dos animais que têm a capacidade de reconhecer as cores. Já os bastonetes têm a capacidade de reconhecer a luminosidade. Os raios luminosos penetram nos olhos e passam pela pupila. A pupila é uma estrutura capaz de controlar a quantidade de luz que penetra no olho. Em ambiente muito claro, ela se contrai. Em locais escuros, ela se dilata.
Após passar pela pupila, os raios atingem o cristalino. O cristalino atua como uma lente que projeta os raios luminosos no fundo dos olhos, ou seja, na retina, onde se forma a imagem. E agora, depois de ter estudado sobre os órgãos dos sentidos, observe a imagem e tente interpretá-la. Imagine-se em uma situação dessas. Quais órgãos dos sentidos entrariam em ação diante da situação representada? Discuta com seus colegas e com o professor.